Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom e tão gracioso Deus seja com cada um de vocês. Estamos aqui de volta para juntos continuarmos aprendendo um pouco da palavra de Deus e conversando um pouco, pastor e ovelha, ovelha e pastor. E estamos então caminhando numa nova série, uma série que nós intitulamos Dicas para se viver uma vida melhor. Dicas para se viver uma vida melhor. E eu pergunto, como vai a sua vida? Nestas circunstâncias em que nós estamos vivendo, como que você está vivendo a vida? Nós já vimos duas dicas aqui muito interessantes. A primeira foi que a gente não deve ficar se cobrando ou se culpando por não ter conseguido adquirir tudo que gostaríamos de adquirir ou ter, mas devemos nos alegrar e sermos gratos a Deus com o que temos. Isso é o princípio do contentamento, já vimos isso, ficar contente com o que temos em qualquer situação. Vimos a segunda dica que foi que nós devemos parar de reclamar da vida, parar de reclamar dos problemas da vida, porque os problemas vêm e vão e nós precisamos viver com graça e sabedoria quando eles chegam. E hoje nós vamos conversar e vamos trabalhar com vocês sobre a terceira dica que nós devemos aprender e praticar se nós desejamos de fato vivermos uma vida melhor. Você está pronto? Então vamos lá. Terceira dica para se viver uma vida melhor é veja ou procure ver ou veja o mundo com bons olhos. Veja o mundo com bons olhos. Você precisa aprender a olhar para a vida e para o mundo em que vivemos, com todos os seus problemas, seus altos e baixos, com um olhar positivo, com um olhar mais criativo, mais sábio, para poder viver uma vida melhor. Para quem olha e tem o hábito de olhar a vida com bons olhos, a felicidade sempre é natural na vida dessas pessoas e não precisa muito esforço. Para quem tem o hábito de sempre olhar com bons olhos a vida, sempre a felicidade é uma coisa muito simples, natural, sem muito esforço para adquirir. É interessante essa questão da visão e como isso afeta a gente, como isso toca na gente, como isso mexe com a gente. E o olhar a vida de um ponto de vista diferente do que a maioria das pessoas vem, que é olhar a vida com bons olhos, não é uma coisa que nasce com a gente, que a gente, uns têm, outros não têm, mas é um hábito. É um hábito que precisa ser cultivado por nós. É um hábito que precisa ser cultivado, praticado, lembrado, refletido, não é? E vivenciado por nós como desafio para a nossa vida aqui no mundo. Então a pergunta que eu faço é como é que você se vê, como você primeiramente se vê a si mesmo? Como é que você vê as pessoas com quem você convive no trabalho, em casa, no lar? Como é que você vê as circunstâncias, os problemas que chegam na vida de todos nós e na nossa vida quando eles chegam? E sobretudo, como é que você vê Deus? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Qual é a visão que você tem? Qual é o olhar que você tem de si mesmo? Qual é o olhar que você tem das pessoas com quem você convive? O olhar que você tem para os problemas e as circunstâncias da vida? Qual é o olhar que você tem de Deus? É muito importante a maneira como nós vemos e encaramos a nós mesmos, os outros, as circunstâncias e também a Deus. Porque a forma como eu e você, a forma como cada um de nós olhamos para a vida, isso influencia muitíssimo a nossa vida e a vida das pessoas que estão em volta. A maneira como nós olhamos para a nossa vida e para as circunstâncias da vida traz uma influência tremenda, não só para o nosso viver pessoal, mas também para a vida daqueles que nos cercam. Por isso a importância da maneira como você encara e vê as coisas na vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 23, Jesus disse assim: se porém os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Olha que coisa tremenda que Jesus disse. Se os teus olhos, porém os teus olhos forem maus, se você só tem o olhar para coisas ruins na vida, para as coisas negativas da vida, para as coisas destrutivas da vida, tão grandes serão as trevas sobre a nossa vida. Se a luz que é em nós, se a capacidade de enxergar coisas boas, nossos olhos são luz, luz da alma, luz do coração, luz do espírito, não é? O texto diz, se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, da maneira como você vê a vida e percebe a vida, é que traz sobre a nossa existência felicidade ou infelicidade, coisas boas ou coisas ruins. Olha a importância a importância de se olhar o mundo de maneira mais positiva, mais alegre, mais interessante do que de forma negativa. Dependendo da forma que nós enxergamos a vida, podemos nos considerar pessoas mais felizes ou as pessoas mais infelizes da Terra. Isso depende da maneira como você vê as coisas, da maneira como nós enxergamos a nossa vida, as pessoas com quem relacionamos, os problemas que chegam, ou nós poderemos ser mais felizes ou infelizes. A maneira que enxergamos os acontecimentos pode trazer para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa família, luz ou trevas. Luz ou trevas. Podemos olhar para os problemas, para as limitações, chegando à conclusão de que somos as pessoas mais sofredoras do mundo. Nós podemos ficar sempre contemplando os problemas que chegam, a nós mesmos, aos outros, como problemas que realmente, as situações, as limitações, e começar a atribuir a nós mesmos pessoas como pessoas as mais sofredoras do mundo. Isso depende da maneira como você enxerga. Mas quando mudamos a direção do nosso olhar, do nosso foco na vida, quando mudamos a direção da nossa visão, deixando o pessimismo, a falta de esperança, notando a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós descobriremos como temos muitos motivos para nos alegrar e agradecer a Deus por isso. Se olharmos para a vida, já olhando o que conseguimos, onde já chegamos e quem somos, e a graça de Deus sobre nós, a esperança que temos, a salvação que recebemos, os cuidados de Deus sobre nós, já teremos motivos para agradecer, louvar a Deus pelo resto da nossa vida, não é mesmo? Então, em horas difíceis, nós temos que colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos na graça de Deus, não nos problemas, na misericórdia de Deus, no poder de Deus, na suficiência de Deus, na soberania de Deus, e nos alegrar com isso, sabendo que nós temos um Deus e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se os nossos olhos forem bons, seremos curados da inveja, que é tão comum hoje no coração dos seres humanos. A inveja que nasce da insatisfação pessoal e desta falta de visão positiva que as pessoas têm. Quando começamos a ter visão negativa da vida, é porque estamos comparando a nossa vida com qualquer coisa, com qualquer outras pessoas, gerando em nós, quem sabe, uma certa inveja e um descontentamento, uma infelicidade, e isso faz com que a gente comece a sofrer coisas negativas na nossa vida. Por mais dificuldades, meu irmão, minha irmã, presta atenção, por mais dificuldade que alguém passe, ou possa estar passando, vier a passar, sempre terá inumeráveis fatores. Não são poucos, são muitíssimos fatores que nos rodeiam. E nessas coisas
é que devemos focalizar os nossos olhos. Apesar de toda a problemática, nós temos muito mais coisas positivas para ver e contemplar do que as coisas negativas. Não tem dúvida que existem mais coisas belas na vida e bonitas na vida, mesmo nas circunstâncias difíceis, para olhar, do que as coisas ruins da vida. Ruins da vida. Eu me lembro de uma ilustração muito interessante, nunca esqueci desta ilustração, de uma senhorazinha já de idade, uma vovó saindo com seu neto para passear. Pegou seu neto para passear e no processo da caminhada um acidente acontece. Um carro atropela um cachorro e o cachorro fica completamente dilacerado e morto ali naquele lugar e com uma visão assim horrenda, não é? E aquele menino olha para aquele cachorro tudo assim machucado e ferido e vira para sua avó e diz: vó, olha que coisa terrível, não dá nem para olhar para o cachorro, ele está todo quebrado, tudo, né, suas vísceras para fora, que visão horrível, que coisa feia, vovó. E a vovó olha para o neto e diz: sim, pode ter coisa feia, mas você já olhou para os dentes desse cachorro, como eles são bonitos? Olha os dentes desse cachorro, como são belos, a perfeição dos dentes desse cachorro. Percebe? O neto ficou indignado e disse: vó, mas a senhora sempre vê coisas positivas em tudo na vida, a senhora não consegue ver coisa só. E ficou impressionado com a avó e disse: é capaz da senhora ver coisas boas até no diabo, vó. E o neto então disse isso para a vovó, e a vovó olhou para o neto e disse: olha, saiba que ele é muito perseverante. Ele não desiste de tentar as pessoas em nenhum momento, ele é muito perseverante para o mal. Olha que coisa tremenda. É isso. Ver coisas positivas num cão morto e até na pessoa do diabo, porque na verdade ele é perseverante, ele é mau, mas ele tem coisas positivas na sua vida. Então veja, percebe que isto faz com que a gente viva uma vida melhor. Você tentar olhar e perceber e distrair das coisas da vida, coisas boas e positivas. Isso nos traz bênção, isso nos traz alegria, uma nova maneira de viver. Mas talvez alguém possa dizer: pastor, mas como é que eu vou ver a vida com bons olhos? Como é possível eu olhar com bons olhos a vida quando há muita dor na minha vida? Como é que eu posso olhar com bons olhos a minha vida cheia de dor, ou de perdas, ou dificuldades, ou traições, ou decepções na vida? Como é que eu posso olhar? Será que por tudo devo dar graças? É possível que por tudo possa dar graças na minha vida, mesmo pelas dores? E é importante que a gente saiba uma coisa. Quando a gente diz que a gente precisa olhar a vida com aspectos, extraindo coisas mais positivas, eu não estou dizendo que quando estamos passando por dificuldade, dor, perdas, traições, decepções, ou qualquer problema que tenha surgido na nossa vida, que a gente vai ter discernimento das coisas, vai entender tudo, vai compreender tudo, vai discernir tudo. Não, não significa isso. Não significa que você vai sempre estar tranquilo, entendendo tudo e compreendendo tudo e sabendo o fim de tudo quando os problemas surgem. Não é isso que significa você olhar a vida com um olhar positivo e saber qual será o benefício de cada uma desses problemas. Mas olhar com bons olhos diante das dificuldades é confiar em Deus. Confiar em Deus e saber que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então olhar com bons olhos não é entender tudo, compreender tudo e ter o discernimento de tudo e saber qual será o benefício, o fim benéfico em tudo. Não, mas é confiar em Deus e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, olhe a vida com um aspecto mais positivo e extrai de toda a situação de dor, de perda, coisas positivas. Porque há muitas coisas positivas nesses momentos também.
E também deve ficar claro, eu já disse isso na ministração passada, deve ficar bem claro que a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina a agradecer em todas as coisas, e não por todas as coisas. A Bíblia nos ensina que devemos agradecer em todas as coisas, e não por todas as coisas. Agradecer em passando pela luta, em na dor, em nos problemas, e não pelos ou por aqueles problemas que chegaram ou por aquela dor que estamos sentindo, entendeu? Podemos ser, sim, agradecidos a Deus quando estamos passando por lutas ou estamos sentindo dores, porque nesses momentos, embora seja doloroso, sejam reais, nós ainda podemos ter olhares positivos para o amor de Deus, a graça de Deus, a consolação de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus. Podemos olhar para as coisas positivas que há em Deus e também nas circunstâncias que chegaram, para que a gente possa viver uma vida bem melhor, uma vida profundamente agraciada por Deus. Algumas pessoas costumam se ver sempre como derrotadas, como se o estado em que se encontram suas vidas fosse irreversíveis. Então chegou uma perda, uma dor, um problema, eles começam a olhar para si mesmo e para as situações da vida que os cercam, como que esse estado em que eles chegaram fosse um momento da sua vida que seria irreversível, que nunca mais mudaria. E então o que eles fazem? Eles se conformam com a visão, eles se conformam com a situação, vivem se lamentando e com autopiedade, autocomiseração, e ficam ali porque acham que a coisa chegou, não vai mudar, ai que pena de mim, olha eu perdi tudo, aí fica nessa coisa, sabe? De vez de dar uma reação e procurar ver coisas positivas, com que eu posso aprender com isso, qual lição eu posso tirar disso, qual foi o propósito disso, me levar para onde, me elevar, me trazer maturidade, sei lá, mas não. Tem pessoas que ficam ali então se conformam com essa visão só do problema, só da dor, só da dificuldade da vida. Mas o Senhor Jesus tocou num ponto-chave quando ele falava sobre isso. Ele disse, se os teus olhos forem maus para qualquer tipo de circunstância da vida, o teu corpo será tenebroso, sua vida será tenebrosa, será de trevas e de muita escuridão. Os olhos são as janelas da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, da nossa existência. Os olhos são janelas, e assim como a janela dá para a gente ver do lado de dentro, também permite olhar e avaliar o que está fora. Então, se dentro aqui há aspectos positivos a respeito de mim mesmo, dos outros, de Deus, quando eu olho para fora, as pessoas também vão perceber que eu sou assim, e isso vai influenciar essas pessoas que convivem comigo. Elas vão aprender também a ser pessoas mais positivas, mais otimistas, mais alegres, mais esperançosas. Vocês entenderam? Quando eles olham para a gente e veem na gente esta atitude de pessoas sempre positivas e alegres, esperançosas, confiantes, elas também começam a desejar ser e começam a participar dessa prática de ver as coisas mais positivas, como aquela senhora que viu no cão morto os seus dentes e até no próprio diabo a sua perseverança. Olha que coisa tremenda. Você é assim? Como é que você vê a vida e as circunstâncias, os problemas que a vida nos traz? Você e eu, nós precisamos aprender a ver como Deus vê as coisas. Nós precisamos orar pedindo que Deus nos ajude a ver as coisas do ponto de vista dele e não humano. Se você tem olhar para as outras pessoas, se você tem de olhar para as outras pessoas e vê-las como Deus as vê, você precisa praticar isso. Tentar ver as pessoas como Deus as vê. E não como o mundo, a sociedade ou a família as vê. Segundo o Senhor Jesus, os olhos
são a lâmpada do corpo, pois da forma que cada um se olha, a sua vida irá mostrar e refletir. Olha aí, tá vendo? Jesus disse isso, se os seus olhos são trevas, você vai refletir trevas. Vai revelar trevas, uma pessoa pessimista, desanimada, ingrata e resmungona, enfim, você vai demonstrar isso para si mesmo e para os outros com quem você convive. Portanto, veja a vida de maneira melhor, veja a vida com bons olhos e você viverá uma vida mais feliz. Você precisa ter uma visão transformadora de si mesmo e dos outros. Você foi transformado por Deus, os outros também podem ser transformados por Deus. Se há coisas ainda a ser transformadas em você, Deus vai transformar em você, assim como poderá transformar nos outros. Então tenha uma visão transformadora. Tenha uma visão do poder que Deus tem de transformar as pessoas, de transformar as circunstâncias, de transformar as maldições. A Bíblia diz que Deus transforma maldições em bênçãos. Aprenda a olhar dessa maneira, a ter uma visão transformadora. Decida como é que você vai ver a sua própria vida e os problemas. Você precisa tomar uma decisão de como você vai passar a ver a vida. Existem pessoas que não olham de forma errada nem para si, nem para os outros, mas olham de forma errada para as circunstâncias, ficam demais com os olhos nos problemas e veem tudo com maus olhos, seja o seu casamento, sua vida financeira, seja a sua vida acadêmica, a sua igreja, seus estudos, sei lá. Eles não têm olhar ruim de si mesmo e dos outros, mas dos problemas é um desastre. Como eles ficam olhando e lamentando e desesperando por causa dos problemas. Problema no casamento, problema com o filho, problemas financeiros, problemas profissionais, e aí ficam focados nesses problemas só com um sentimento e uma visão negativa, atraindo infelicidade e trevas para si mesmo. Mas segundo o Senhor Jesus, não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida, o que nos rodeia, mas podemos decidir como é que vamos reagir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aflições são reais, lutas são reais, mas tem bom ânimo. Veja aspectos positivos, que alguma coisa está acontecendo aí. Alguma coisa vai gerar em você, vai produzir em você, ou nas pessoas que convivem com você, sempre haverá uma bênção. Quando a luta é grande, a bênção é maior. Quando o problema é gigantesco, o milagre é maior. É assim a vida. Se você pode crer, e se você olha com maneira positiva, então não haverá treva em você, haverá luz em você, haverá bênção em você, haverá milagre para você. Porque tudo depende da maneira como você vê a vida. A Bíblia diz que assim como você imagina, vê e fica pensando, assim será. Assim será. A Bíblia diz que Jó diz, aquilo que eu temia, aquilo que eu ficava vendo no mundo, que as pessoas passavam, os problemas que elas tinham, eu começava a ver, veio sobre mim. Olha que coisa interessante. Então você precisa aprender a olhar a vida do ponto de vista de Deus e olhar a vida com bons olhos, porque a vida é bela, a vida é bom com Deus, a vida é porque a vida quem Deus nos deu foi Deus. E Deus não nos daria absolutamente nada que não houvesse beleza para contemplar e ver. Quem é responsável, por isso quem é responsável pelos nossos olhos não é Deus, não é a sociedade, muito menos a nossa família. Quem é responsável pela maneira como nós encaramos a vida e vemos a vida somos nós mesmos. Nós é que decidimos como é que vamos encarar as circunstâncias da vida. Você e eu, que já somos convertidos, somos frutos do altar. A nossa vida já foi entregue no altar. Nós nos rendemos no altar, nos entregamos no altar aos cuidados de Deus. E Deus sabe cuidar de tudo que é consagrado e dedicado a Ele. Nós somos consagrados no altar para sermos filhos de Deus. Deus sabe como cuidar dos seus filhos que foram consagrados no altar. Sua vida está no altar. Olha a beleza de se ter uma vida que foi dedicada a Deus, entregue a Deus, consagrada a Deus até a sua vinda, com problema ou sem problema. Somos de Deus e estamos na mão de Deus e ninguém poderá arrebatá-los da mão dele, entendeu bem? Essas coisas que você precisa pensar e contemplar e ver quando os problemas chegam na vida. Portanto, você precisa ter cuidado com o que você vê, com o que você percebe na sua vida, nas circunstâncias, nos problemas que te rodeiam.
Você precisa aprender, você tem que se olhar e ver a si mesmo com bons olhos e tem que se perdoar. Esse é o problema. Às vezes nós começamos a olhar para nós mesmos e ver coisas que fizemos, coisas que cometemos e começamos a nos odiar e não nos ver muito bem a nós mesmos por causa dos erros que nós cometemos. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos com bons olhos e nos perdoarmos como Deus nos perdoou. Nós precisamos olhar como pessoas que erramos sim, cometemos falhas sim, mas também fomos perdoados por Deus e também precisamos perdoar. Nós temos que perdoar a nós mesmos e perdoar também as outras pessoas que nos ofenderam, que nos entristeceram. Olhar a vida com graça, com perdão, com misericórdia, retirar da nossa visão a angústia, a amargura, a dor da traição, a dor da decepção, a dor da perda, tirar essas coisas da nossa vida, porque sempre quando pensamos, estamos olhando e visualizando de novo tudo aquilo que aconteceu. Isso traz infelicidade para a vida de qualquer um de nós. Portanto, olhe para as circunstâncias de forma positiva e aprenda a reagir de forma correta, meu irmão, minha irmã, e a sua vida nunca mais será a mesma. Portanto, deixe de ser pessimista, deixe de ser pessoa que só vê coisa ruim, mal, problema no seu dia a dia. O olhar o bem e desviar os olhos da maldade é um alerta bíblico para todos nós. E é importante para não ofuscarmos a luz que habita em nós, pois nós somos a luz do mundo também. As pessoas precisam olhar em nós e perceber, puxa, essas pessoas sabem de todos esses problemas que estão acontecendo, toda essa confusão no mundo, mas eles sempre estão olhando de maneira diferente, eles veem coisas boas, coisas que eu não vejo, eles esperam coisas boas que eu não espero, eles acreditam em coisas que eu não acredito, entende? E isso vai incomodando as pessoas até que eles procuram conhecer o Deus que nós conhecemos. Entendeu? Pela maneira como nós vemos a vida, pela maneira como nós encaramos a vida. Ok, irmãos? Pois bem, a partir da visão daquilo que escolhemos ver, nós podemos trazer para dentro de nós a luz ou a escuridão do pecado. Tudo depende da maneira como você vê a vida. E concluindo, eu quero deixar apenas agora alguns versículos da Bíblia sobre a questão do nosso olhar, nossos olhos para a vida, e a gente termina por aqui, ok? Então vamos para alguns textos bíblicos sobre esse assunto. O primeiro texto é o Salmo 119, verso 37, diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Olha, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tira os seus olhos das coisas que não edificam, não consolam, não animam, não te levantam, não te põem para... Tira os seus olhos das coisas inúteis. E fazes-me viver nos caminhos que traçaste. Olha para o propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Entendeu? Segundo texto, Provérbios capítulo 4, 25 diz: olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Para frente. Pare de olhar para a direita, para a esquerda, para baixo. Pare de ficar olhando para os problemas, para as pessoas, para as coisas que acontecem e fique com o seu olhar fixo. Fique com o seu olhar firme para frente, o que está diante de você. O que está diante de você? Deus, a sua vida, a esperança, a vida eterna, a salvação, tem tantos livramentos, socorro, a soberania, a justiça, a bondade da pessoa, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Não tire os seus olhos de Deus. Não fique olhando para a direita e nem à esquerda, nem para baixo, como fez Pedro e afundou quando olhou para as ondas. E afundou e Jesus teve que salvá-lo, percebe? Coloca os teus olhos fixos na frente, não fica olhando para a situação. Salmo de número 25, 15 está escrito: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor
quando os problemas chegarem, as dificuldades chegarem e as coisas estranhas acontecerem na vida, na sociedade, no mundo, seja onde for, não tire seus olhos de Deus. Pois o texto diz, o salmista diz, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Só Deus pode livrar você, libertar você, transformar você, tirar você dessa situação. Então olhe para Deus e fique alegre. Surgiu o problema? Não, o problema é grande, mas eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema, e eu vou ficar com os olhos fixos nele, porque dele vem a minha salvação. Em Efésios capítulo 1, verso 18 está escrito, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Paulo está orando em favor dos nossos irmãos lá de Éfeso, suplicando que Deus abrisse os olhos do coração deles, para que os corações deles fossem iluminados, saíssem das trevas, da escuridão, a fim de que eles pudessem conhecer a esperança da glória, da vida eterna, dos cuidados de Deus. Que Deus também possa abrir os olhos dos nossos corações para ver a glória de Deus, ter esperança no que Deus pode fazer, faz e já tem feito e prometido para cada um de nós. O texto ainda de Salmos 121, verso 1 diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Levanto os meus olhos para os montes. Da onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levante os seus olhos para o alto. Que do alto, acima dos picos das montanhas está Deus. E você olhará para Deus e saberá que de lá vem o teu socorro. Tira os seus olhos da terra, só das coisas, sabe, terrenas. Você tem uma visão não só humana, mas tem uma visão espiritual da vida. Então aprenda a olhar para Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E terminando, o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18 diz, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para abrir a sua vergonha, para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Colírios para os olhos para poder enxergar. Olha que coisa tremenda. Que Deus coloque sobre os nossos olhos esse colírio divino, esse colírio espiritual, esse colírio celestial, para que a gente possa ver a vida com bons olhos, assim como Deus vê. E assim fazendo, a nossa vida será melhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele nos ajuda a olhar a vida de acordo com a sua vontade. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós e que Ele nos ensine a olhar com os olhos dele, do ponto de vista dele para a vida. E assim então nós viveremos melhor. Então a terceira dica, terminamos aqui, é olhe para a vida com bons olhos. Amém? Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta tão graciosa hora em que temos estado juntos com os nossos queridos e conversando sobre coisas da vida e procurando nas Escrituras princípios para que a gente possa conhecer e praticar a fim de que a nossa vida seja uma vida significativa, uma vida relevante, uma vida de bom testemunho cristão, uma vida que influencie outros para o bem, para a esperança em Deus e na sua justiça e na sua bondade. Pai, abre os nossos olhos, coloca o colírio do Espírito Santo sobre os nossos olhos para que possamos olhar com bons olhos a vida. Dá-nos os olhos de águia, Senhor, e que contempla as coisas belas e que voam altos e tem uma visão profundamente precisa da circunstância. Retira de nós os olhos das aves de rapina, que só olham para aquilo que está fétido, para aquilo que já está morto, para aquilo que está sem vida. Dá-nos olhares de águia, Senhor, que olha para coisas que
tem vida e não para as coisas que estão mortas. Assim te pedimos e orando, agradecendo, pedindo suas bênçãos sobre todos esses meus queridos irmãos da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes, que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, fiquem bem, amamos vocês. Até a próxima quinta-feira com mais uma dica, tá bom? Dicas para uma vida melhor. Fiquem bem, um abraço, Deus abençoe vocês. Desse azul que me encanta e que me faz parar no silenciar dessas nuvens tão claras a me rodear. E além deste céu, tanta história bonita quem me contará. E além do que sei, não sei nada além de que quero cantar que a vida é bela, mesmo que eu não saiba o que acontecerá, como na primavera, esperando bons tempos e o que virá, o que a estrela no céu da minha janela me revelará. Me conta em versos que poemas de amor é coisa do luar. E além de nascer, o que de mais bonito ainda haverá? Além de viver, mais histórias bonitas terei pra contar. Porque a vida é bela, mesmo que eu não saiba o que acontecerá, como na primavera, esperando bons tempos e o que virá. Cantar que a vida é bela, mesmo que eu não saiba o que acontecerá, como na primavera, esperando bons tempos e o que virá. Porque a vida é bela, mesmo que eu não saiba o que acontecerá, como na primavera, esperando bons tempos e o que virá.